Nas regiões mais escuras e silenciosas do mundo, existem histórias que nunca foram feitas para serem vistas, apenas sentidas. Relatos sussurrados, transmitidos entre gerações, falam de criaturas que não atacam de frente, não deixam provas claras e parecem existir apenas no limite entre o medo e a imaginação. Algumas nasceram do folclore, outras da internet, mas todas compartilham algo em comum e continuam assombrando até hoje. O que você está prestes a ouvir não são apenas lendas, são reflexos profundos do medo humano. E talvez, depois deste vídeo, você nunca mais caminhe no escuro da mesma forma. Nas florestas densas do noroeste americano, antigos madeireiros costumavam alertar uns aos outros sobre algo que nunca podia ser visto diretamente. Eles o chamavam de Idebe, uma criatura que jamais aparecia à frente. Sua presença era percebida apenas quando já era tarde demais. Dizia-se que o Idebe se movia sempre fora do campo de visão. No exato momento em que alguém se virava para olhar, ele já havia se escondido atrás da árvore mais próxima. Nunca corria, nunca fazia barulho, apenas desaparecia. As descrições falavam de uma figura alta, extremamente magra, com articulações capazes de se torcer de formas impossíveis. Seu corpo deslizava entre os troncos com uma velocidade que os olhos humanos não conseguiam acompanhar. Viajantes solitários eram advertidos a nunca se afastarem do acampamento à noite. Acreditava-se que o medo era o que atraía a criatura, e que quem entrava em pânico se tornava invisível para o mundo ao redor. O primeiro registro escrito surgiu em 1910, em um guia fictício sobre criaturas das florestas. Embora apresentado com humor, refletia temores reais de trabalhadores isolados por semanas na mata. Curiosamente, algumas versões da lenda afirmavam que o Idebe detestava álcool. Por isso, muitos lenhadores carregavam frascos não apenas para se aquecer, mas como proteção simbólica contra aquilo que se escondia logo atrás. Nas colinas enevoadas de Maryland, uma criatura começou a ser mencionada no final do século XVIII. Seu nome era Snallygaster, um ser descrito como uma mistura impossível entre dragão, ave e algo ainda mais grotesco. Relatos afirmavam que ele possuía um bico metálico repleto de dentes afiados, garras curvas como ganchos e tentáculos que se contorciam enquanto voava. Seu grito era comparado ao apito estridente de uma locomotiva a vapor. Dizia-se que atacava durante a noite, mergulhando do céu e agarrando suas vítimas com violência. O sangue era drenado através do bico, deixando para trás apenas silêncio e pânico. A lenda teve origem entre colonos alemães, que o chamavam de espírito rápido. No início do século XX, jornais começaram a publicar supostos avistamentos, aumentando o terror coletivo. Chegou-se a falar em recompensas por sua captura, e o caso ganhou atenção nacional. Décadas depois, pesquisadores sugeriram que tudo não passou de uma grande histeria alimentada pela imprensa. Mais tarde, estudiosos apontaram que a criatura também foi usada como ferramenta de intimidação social. Assim, o Snallygaster deixou de ser apenas folclore e passou a representar medos profundos de uma época marcada por tensão e desigualdade. Em abril de 1973, uma pequena cidade de Illinois foi tomada pelo medo após um único e estranho acontecimento. O que ficou conhecido como o horror de Enfield surgiu de um relato aparentemente simples, mas perturbador. Henry Daniel afirmou ter ouvido ruídos estranhos do lado de fora de sua casa numa noite silenciosa. Ao abrir a porta, deparou-se com algo que jamais conseguiria explicar completamente. A criatura era baixa, acinzentada, possuía 3 pernas, braços curtos e olhos rosados que brilhavam intensamente no escuro. Segundo ele, o ser parecia observar, imóvel e silencioso. Ao atirar, MC Daniel ouviu um som semelhante a um silvo agudo. Em seguida, a criatura fugiu, saltando distâncias impossíveis em poucos movimentos rápidos. Pegadas estranhas foram encontradas, e a imprensa local espalhou a história rapidamente. Caçadores curiosos invadiram a cidade, alimentando ainda mais o caos. Pesquisadores concluíram que, embora possa ter havido um evento inicial legítimo, o restante foi impulsionado pelo pânico coletivo. Ainda assim, o horror de Enfield permanece como um dos casos mais intrigantes do folclore moderno. Entre as criaturas mais estranhas já imaginadas, poucas são tão simbólicas quanto o Periton. À primeira vista, ele parece uma fusão elegante entre um cervo majestoso e uma ave de rapina. A parte frontal lembra um grande veado, com chifres e peito robustos.
Já as costas exibem asas poderosas, penas escuras e garras afiadas, capazes de carregar presas pelo ar. Mas o detalhe mais perturbador não está em seu corpo, e sim em sua sombra. Disse que o Periton projeta a sombra de um ser humano até o momento em que mata. Após isso, sua sombra revela sua verdadeira forma. Essa característica levou muitos a acreditarem que a criatura carrega uma alma aprisionada em seu interior. Descrito em textos literários do século XX, como uma criatura de origem antiga, o Periton foi associado a manuscritos perdidos e até à mítica Atlântida. Embora nunca tenha sido levado a sério pela ciência, sua imagem se perpetuou em jogos, livros e histórias modernas, tornando-se um símbolo poderoso da dualidade entre beleza e terror. Nas águas frias da Escócia, existe uma criatura tão bela quanto mortal. Conhecido como Itwig, ele frequentemente assume a forma de um cavalo aparentemente inofensivo. Sua aparência atrai viajantes desavisados, especialmente crianças ou pessoas solitárias. Mas por trás do pelo liso, esconde-se um predador implacável. A lenda diz que, ao montar o animal, a vítima fica presa, como se sua pele se tornasse cola. Em segundos, o cavalo mergulha nas profundezas, sem chance de fuga. Debaixo d'água, a criatura devora sua presa, deixando apenas partes do corpo para serem encontradas mais tarde, como um aviso silencioso. Às vezes, assume forma humana, mas sempre carrega sinais reveladores, como algas nos cabelos ou cascos no lugar dos pés. O Itwig representa o medo ancestral das águas profundas, lembrando que nem toda beleza é segura e que a natureza esconde perigos além do que os olhos podem ver. Em 1977, uma pequena cidade de Massachusetts tornou-se palco de um dos casos mais enigmáticos já registrados. O demônio de Dover apareceu apenas por 2 noites, mas deixou um impacto duradouro. 3 adolescentes, de forma independente, relataram ter visto uma criatura pequena, de cabeça desproporcionalmente grande e olhos alaranjados brilhantes. Ela era silenciosa, imóvel e parecia observar tudo ao redor. Não atacava, não deixava rastros, apenas existia à margem da realidade. Um desenho feito a partir dos relatos se tornou icônico, causando desconforto até hoje. Nenhuma explicação científica conseguiu esclarecer completamente o fenômeno. Sugestões variaram entre animais mal identificados e histeria coletiva, mas nenhuma teoria conseguiu responder a todos os detalhes. Desde então, o demônio de Dover nunca mais foi visto, tornando-se um símbolo do inexplicável que surge, observa e desaparece. Diferente de todas as criaturas mencionadas até aqui, o Slenderman não nasceu de florestas antigas, manuscritos medievais ou tradições orais. Ele surgiu diretamente da mente coletiva da internet, provando que o medo não precisa ser antigo para ser poderoso. Sua aparência é simples, quase minimalista, uma figura extremamente alta, sem rosto, vestida com um terno preto impecável. Os braços longos parecem se estender além do possível, dobrando-se como tentáculos, desafiando qualquer anatomia humana conhecida. O Slenderman foi criado em 2009, durante um concurso online de manipulação de imagens. O objetivo era simples: criar algo assustador. Mas o que começou como uma brincadeira rapidamente escapou do controle e se transformou em um fenômeno global. Usuários começaram a associá-lo a fotografias antigas, relatos fictícios de desaparecimentos e vídeos com interferências estranhas. A criatura passou a ser descrita como um observador silencioso, sempre presente ao fundo, nunca no centro da cena. Com o tempo, surgiram regras implícitas em sua mitologia. Ele não atacava diretamente. Em vez disso, observava, influenciava, causava confusão mental, lapsos de memória, dores de cabeça e uma sensação constante de estar sendo seguido. Essa abordagem indireta tornou o Slenderman ainda mais assustador. Ele não precisava correr atrás de suas vítimas. Bastava estar ali, presente, invisível e inevitável. Em menos de um ano, milhares de histórias, jogos, curtas-metragens e ilustrações começaram a circular. Cada pessoa acrescentava um detalhe novo, fortalecendo ainda mais a lenda e tornando-a quase impossível de controlar. O ponto mais perturbador ocorreu quando a ficção ultrapassou a tela. Em 2014, um caso real envolvendo 2 crianças chocou o mundo, levantando debates profundos sobre os limites entre imaginação, influência digital e vulnerabilidade psicológica. A partir desse momento, o Slenderman deixou de ser apenas uma lenda virtual.
Tornou-se um símbolo dos perigos da narrativa coletiva sem filtros, onde o medo pode se espalhar mais rápido que a razão. Hoje, ele continua aparecendo em filmes, jogos e discussões culturais. Não porque seja real, mas porque representa algo muito mais profundo: o poder da imaginação humana quando alimentada pelo anonimato e pela repetição. No fim, o Slenderman é a prova de que, na era digital, não precisamos mais de florestas escuras para criar monstros. Basta uma tela, uma ideia e pessoas suficientes dispostas a acreditar. Depois de ouvir todas essas histórias, fica claro que nem todo monstro precisa de garras, dentes ou presas para causar medo. Muitos deles vivem exatamente onde a razão começa a falhar. Nas florestas silenciosas, nas águas profundas, nas estradas vazias ou dentro da nossa própria mente. Essas criaturas surgem sempre nos mesmos lugares onde há isolamento, incerteza e silêncio. Elas não aparecem quando estamos cercados de pessoas ou certezas. Elas surgem quando estamos sozinhos, vulneráveis, cansados ou com medo do desconhecido. Algumas dessas lendas nasceram para explicar sons que ninguém conseguia identificar. Outras foram criadas para impor controle, espalhar medo ou dar forma a traumas coletivos. E algumas, como o Slenderman, mostram que mesmo na era da tecnologia, continuamos tão suscetíveis ao terror quanto nossos ancestrais. Talvez o mais assustador não seja se essas criaturas existem ou não. O verdadeiro horror é perceber como o medo se adapta ao tempo. Ele muda de forma, muda de nome, mas nunca desaparece. Ele apenas espera o momento certo para reaparecer. Essas histórias sobrevivem porque tocam algo primitivo dentro de nós. Um instinto antigo que nos alerta de que nem tudo pode ser explicado, nem tudo pode ser visto e nem tudo deve ser ignorado. E agora fica a pergunta: quando você estiver sozinho, no escuro, e sentir aquela estranha sensação de estar sendo observado, será apenas imaginação? Ou algo pode realmente estar ali, escondido logo fora do seu campo de visão? Agora eu quero saber de você. Qual dessas criaturas mais te marcou? Você acredita que algumas dessas lendas escondem verdades que preferimos não encarar? Deixe seu comentário, compartilhe sua teoria. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios, lendas e horrores que o mundo insiste em esconder. Porque algumas histórias nunca deveriam ser esquecidas.